Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro talk show da OAB Suzano, um evento disruptivo que vai levar para você conhecimento de uma forma diferente. E hoje eu trouxe duas advogadas fantásticas aqui para compartilhar um pouco de conteúdo sobre auxílio acidente. Vai ser um bate-papo rápido, mas intenso, levando para você muito conteúdo importante para você aplicar na sua advocacia. Quero trazer elas aqui, a doutora Luciana Moraes de Farias e a doutora Maria Xavier. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Tá funcionando? Muito obrigada. É um prazer estar nessa casa, nessa cidade de Suzano, onde eu nasci, morei por vários anos, e voltar para essa casa para falar de um tema também que é outro que a diretoria me presenteou com esse tema, é uma alegria para mim. Então eu quero parabenizar primeiramente a diretoria, na pessoa da doutora Edjane, que é uma querida, uma amiga querida, parabenizar por esse evento de extrema excelência mesmo. Eu estava acompanhando e para mim é uma honra estar aqui com vocês e eu tenho certeza que eu vou entregar o melhor. São 25 anos atuando em direito previdenciário, atuando em auxílio acidente, então vou deixar o melhor aqui para vocês. Muito bom, muito bom. Eu já vou começar então, antes de até te passar para Xavier, a gente já bater aqui, aproveitar um pouco essa sua experiência de 28 anos, já para a gente entregar o ouro para o advogado, né? O advogado que está querendo atuar no direito previdenciário e pensa no benefício de auxílio acidente como uma possibilidade até de melhorar os seus resultados financeiros dentro do escritório. É óbvio que a gente trabalha dentro de uma área assistencial que a gente precisa ajudar pessoas, mas ao final do dia o advogado precisa também pagar as suas contas. Como que ele deve olhar de maneira estratégica para o benefício de auxílio acidente, tornando esse um produto, um serviço fundamental, um produto interessantíssimo para o seu escritório? Perfeito. O auxílio acidente eu ainda vejo que nos dias de hoje ele ainda é deixado um pouco de lado. Tem muito campo para atuar no direito previdenciário, especificamente no auxílio acidente. Um dos pontos é pegar parcerias também com advogados trabalhistas, porque a gente tem aquilo até hoje, que advogado trabalhista faz só direito do trabalho e não gosta do direito previdenciário. Quando vem uma carta de concessão, quando vem uma cartinha do INSS, já não quero saber disso. Então é um campo muito vasto, porque são as mesmas documentações para uma ação trabalhista, vai ser a mesma para um benefício auxílio acidente. E também quando tem que se aprimorar, porque muito se fala, muito se trabalha no benefício por incapacidade temporária, na aposentadoria, e não deixa o terceiro benefício aí nesse rol de benefícios por incapacidade, que é o auxílio acidente. Então, primeira coisa, estudar os requisitos do auxílio acidente, porque o auxílio acidente, ele tem um vasto campo para trabalhar com ele, porque são para aqueles segurados que ficaram com uma sequela, e essa sequela pode ser uma redução. Então, assim, o que é sinônimo de sequela? Redução de incapacidade, redução. A pessoa pode voltar, inclusive, para o mesmo local de trabalho que ele trabalhava antes do acidente. Então, sequela, redução de incapacidade. E eu sempre gosto de falar com o cliente assim, duas pessoas que trabalham uma ao lado da outra. Se essa pessoa que sofreu o acidente, ela está com maior dificuldade de exercer a sua função, mesmo que esteja na mesma função, ela estará apta a receber o auxílio acidente. E tem muitas pessoas, mas assim, é um campo vasto de pessoas que têm direito ao auxílio acidente e não sabem por quê. Recebeu o benefício por incapacidade por um período, teve a alta do INSS, e pronto, voltou ao trabalho e não sabe. E aí cabe a nós, advogados previdenciários, seja a pessoa vindo nos procurar, seja para um outro auxílio-doença, um outro benefício por incapacidade, ou para um planejamento previdenciário, ou para uma aposentadoria, verificarmos se essa pessoa sofreu algum acidente na vida laboral dela. Ela sofreu, às vezes, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. E se for, é melhor ainda. Porque se essa pessoa deu
entrada no benefício por incapacidade, o advogado ainda consegue receber para esse cliente os últimos 5 anos. Então, mesmo que a pessoa não vá te procurar, porque muitas vezes ela não tem nível de consciência, ela não sabe que tem direito. Cabe a nós, advogados, quando chega um cliente, nós que temos que verificar qual é o direito dele. Não vai bater, às vezes bate, mas não é sempre que vai bater na nossa porta, eu quero um auxílio acidente. Não, a pessoa, ela tá sem renda. Ela quer pagar as contas delas, ela quer pôr a comida na mesa dela. Então, cabe a nós avaliar esse caso. Então, assim, eu gosto muito do planejamento previdenciário. Fazer planejamento previdenciário é advogado que sabe direito previdenciário. Porque não é simplesmente, tem direito a uma aposentadoria por idade quando tiver 65 anos. Não é isso, não. É verificar todo o rol de benefícios que a nossa lei previdenciária nos traz e verificar na vida toda laboral daquele cliente qual é o direito que ele tem. Às vezes ele pode ter uma aposentadoria hoje, ter direito, uma aposentadoria hoje ou daqui a poucos anos, 2, 3 anos, aquele planejamento que a gente faz, mas ele pode já ter um direito ao auxílio acidente. E aí o legal também que a gente conseguindo o auxílio acidente vai aumentar o valor da aposentadoria dele, porque o salário de benefício do auxílio acidente, ele vai entrar no período básico de cálculo do salário de contribuição da aposentadoria. Então, eu sou suspeita para falar do auxílio acidente. E aí, para os advogados que nos ouvem, assim, advogado previdenciário eu adoro, porque assim, eu não sei fazer outra coisa que não pensar em direito previdenciário, pensar na advocacia previdenciária. Hoje eu estudo muito sobre gestão também, mas eu não posso ver uma pessoa mancando, eu não posso ver uma pessoa que não consegue levantar o braço. Falei, meu Deus, será que essa pessoa recebe um auxílio acidente? Então é isso. O advogado previdenciário, ele é diferenciado. É diferenciado. A gente anda na rua e a gente olha as pessoas pensando, nossa, será que ela recebe o auxílio acidente? Então é isso, é ter esse olhar verificando, porque aqui a gente está falando do nosso ganha-pão também, do nosso trabalho, mas o direito previdenciário em si é trazer dignidade para as famílias. O nosso trabalho é lindo, é pessoa que não tem dinheiro para comprar realmente comida, e aí ele vai ter aquele benefício que o INSS não atrasa o pagamento dele. Então, assim, pode ser pouco? Quantas vezes eu ouço, advogado previdenciário ouve isso também. Deus me livre a atuar em direito previdenciário. Trabalhar com LOAS, trabalhar com auxílio acidente, eu adoro, e adoro quanto mais advogado falar isso, Sobra mercado. vai ter mais tranô. Então, mas assim, é realmente ver o outro como a gente vai levar dignidade para essa pessoa. Muito bom, muito bom. Queria aproveitar e refletir também com a doutora Maria Xavier um pouco desse ponto, né? Gostei da ideia das parcerias, né? Você fazer parcerias com advogados é interessante, poucos sabem que a doença ocupacional também pode levar a essa possibilidade, né? Sim. Queria entender de você, Xavier, como encontrar esses clientes? Como é que a gente pode encontrar esses clientes? Bom, aí pergunta boa, né? De milhões. De milhões. Eu costumo dizer assim que o advogado previdenciarista, usando as palavras da professora, ele é diferenciado. Porque a gente olha a pessoa e já pensa um monte de coisas que ela pode ter. Antigamente eu pensava assim, né? Cabelo grisalho. Será que recebe aposentadoria? Mas depois vem a onda do cabelo platinado, né? Aí já não tenho mais para usar essa tese. Mas tem um acidente. A minha sobrinha fala, nossa tia, como você é ruim. Eu já penso, gente, teve um acidente. Quantas daquelas pessoas eram seguradas? Porque se for segurado, vai ter direito ao benefício. E aquele que não é segurado vai passar pela maior dificuldade. Então a gente é diferenciado. Né? Os outros advogados olham para a gente, mas a gente A gente tem outro olhar. A gente tem um olhar humanizado para as pessoas. E assim, quando a gente vê uma pessoa que precisa de um benefício,
Claro, evidentemente, que a gente causa honorários. Mas mais bonito ainda do previdenciarista é que ele quer dar aquela dignidade, igual a professora falou, né, para aquele segurado, que só ele sabe as dificuldades por quais ele está passando. Né? O benefício do LOAS, por exemplo, é um salário mínimo. Para muitos, um salário mínimo mas não é nada. Mas a pessoa que não tem de onde tirar, um salário mínimo é uma fortuna. Teve um cliente que eu fiz o LOAS dele, ele mora no Nordeste, no Ceará, lá no interior do Ceará. Quando eu falei para ele que o benefício foi concedido, ele falou, doutor, aqui eu me considero um milionário, com um salário mínimo. Aqui, para a gente que mora aqui nas regiões mais abastadas, um salário mínimo pode ser muita coisa, mas para ele é a dignidade da família dele. Né? E como que a gente encontra essas pessoas? Gente, perguntando, conversando. Advogado previdenciarista tem que ser bom de conversa, tem que conversar, tem que ter contato, né? Tem que ter grupo. As pessoas precisam saber o que você faz. E o que faz isso é você mostrar o seu trabalho com excelência. Porque quando você faz um trabalho com excelência, as pessoas te indicam. Hoje tem o marketing digital, tem várias portas para você se tornar conhecido. Mas na nossa profissão, eu ouso dizer até mais no advogado previdenciarista, nos escritórios previdenciaristas, o que entra é indicação. Olha, vai lá que ela consegue o benefício. E não é assim, a gente vai conseguir o benefício. A gente vai analisar, né, ver se você cumpre os requisitos para você conseguir esse benefício. E não tem nada melhor no direito previdenciário quando você entrega a carta de concessão para a pessoa. Olha aqui, ó, todo mês vai receber esse salário aqui. Todo mês vai estar na tua conta. Não vai atrasar. Então você pode se planejar com esse salário. Né? Que seja um auxílio acidente, que a maioria das vezes não, a lei fala metade do salário de contribuição, metade de um salário mínimo. Mas é essa metade do salário mínimo que ele vai poder contar até ele se aposentar. Quiçá, ele vai poder até voltar a contribuir para a Previdência, para quando ele atingir o requisito, ele se aposentar. Ao invés de receber meio, ele vai receber um salário mínimo. É conversando, gente. Conversando, olhando, perguntar por que a pessoa está mancando, por que ela não tem uma parte do dedo, o que aconteceu, qual era a relação dela com o INSS quando teve aquele acidente. É conversando. Porque as coisas, elas não caem no nosso colo. A gente tem que ter um senso também de correr atrás, né? Ali está a oportunidade. Para você é um caso que você vai receber. Mas para o segurado, para aquela pessoa, pode ser uma mudança de vida para ele. Então a gente não pode ficar com vergonha. Né? Sejam descarados. Fica a dica, sejam descarados. Muito bom, muito bom. Queria que você trouxesse para a gente, doutora Luciana, uma reflexão final, deixasse uma mensagem aí para o nosso público, algo para eles saírem pensando nesse episódio com gostinho de quero mais e pedindo para que a gente faça um outro episódio. Bora pro segundo. Eu quero complementar e assim, com isso, eu quero que o advogado previdenciário, ele se olhe com valor, que cada um de nós, a gente possa valorizar tudo aquilo que a gente estudou e estuda. Não é porque é direito previdenciário que o pessoal, que a gente recebe o LOAS de um salário mínimo, auxílio acidente 50%, é uma área extraordinária. Eu só trabalho com direito previdenciário. Eu sou uma apaixonada do direito previdenciário, mas eu me posicionei valorizando o meu trabalho. E eu gostaria de passar isso para os colegas. Realmente, assim, você colocar valor no seu trabalho, que é diferente de preço. Porque hoje em dia a advocacia está muito no preço, é um advogado pegando, entrando no processo de outro, eu cobro 3, eu vou cobrar 2. É realmente a união, e é muito bacana esse formato, estarmos dentro da UAB, para nós termos a união dos advogados previdenciários para valorizarmos o nosso trabalho. E aqui, complementando a doutora, uma das formas que eu queria passar aí como uma forma de você conseguir clientes também é você pedir recomendação para o seu próprio cliente. Naquele momento que aquele cliente assina um contrato para você, ele está no ápice, ele
você é a tábua de salvação dele. Ele viu em você que ele vai receber o benefício dele. Naquele momento você vai pedir recomendação para ele. O senhor não tem um amigo, um familiar que poderia me indicar? Porque o advogado como um todo, e eu vou falar por mim, eu sempre estava no meu escritório e o cliente chegava. Venda passiva, o cliente chega e a gente faz. Só que hoje estamos em outro mundo, porque com a internet, hoje se você tem um escritório bacana ali na esquina, o outro que está trabalhando da casa dele ali do lado, ou em outro estado, ele vai pegar o seu cliente, porque o cliente dele te viu no Instagram, ele te viu no YouTube. Então, hoje em dia, para o advogado conquistar o cliente, conseguir clientes, está mais difícil do que antes se ele apenas ficar no seu escritório atrás da mesa, aguardando o cliente vir. Eu fiquei por muitos anos assim, deu muito certo, vinha cliente todos os dias. Mas hoje não, desde 2019 eu trabalho 100% de forma online. Eu atendo clientes em todo o Brasil. E como que eu faço? Eu vou para a rede social falar, explicar. Então, dar orientação. Eu dou aula, então eu tenho um canal do YouTube que eu abri o canal do YouTube em março de 2020. O que aconteceu? Pandemia. Por quê? Eu falei, meu Deus, como que eu vou passar minha mensagem para as pessoas? Porque eu dava muita palestra em bairro, em igreja, em associação. Falei, meu Deus, e agora? Vamos para a internet. E eu consegui ver que aquele carinho que eu recebia na igreja, na associação, aquele carinho daquelas pessoas que é o que me movia, eu consigo hoje pela internet. Pessoas de todo lugar do Brasil e fora. Às vezes a pessoa não sabe nem escrever direito, mas ali do jeitinho dela, ela passa aquele carinho, aquela gratidão, porque a sua informação fez diferença na vida dela. E para terminar, eu quero incentivar cada um que esteja nos ouvindo a colocar a sua carinha na internet também. Porque a informação que você tem pode salvar vidas. A informação que você tem pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Porque tem pessoas que elas vão gostar da minha mensagem, tem outras pessoas que vão gostar da mensagem da doutora, da forma que ela fala. Outra do doutor. Então, cada um. E antes, todo mundo tem vergonha de ir para a internet. Eu não gosto da minha voz. Sabe qual que é o meu problema? Será que meu cabelo tá bom? Só que quando eu comecei a parar e pensar, a minha mensagem é para o outro, não é para mim. A pessoa não tá ali para ver meu cabelo ou meus olhos. Não. A pessoa tá ali para saber como que ela põe comida na mesa dela. E se eu levo essa informação para ela, pronto, esse é o propósito. Então, assim, não pense em você. Nossa, eu tenho vergonha de falar. Ai, o que meu colega vai falar? E geralmente é assim, porque é um familiar. Ai, o que minha tia vai falar? O que meu primo vai tirar um barato de mim? Ai, o colega. Não. Faça pelo outro. Faça pelo outro. Você tá ali na sua rede social para agradar o seu familiar ou para o seu amigo ou para você. Não estou nem falando aqui de captar o cliente, estou falando aqui de propósito, de você levar a mensagem para quem precisa te ouvir. Então, comece ali com um vídeo de 60 segundos, abre ali no Instagram, grava. E eu gostaria de terminar com esse incentivo para cada advogado que está nos ouvindo, porque não é o presente, não é o futuro, é o presente. Quem não estiver na rede social vai estar diminuindo o seu escritório cada vez mais. Muito obrigado, doutora Luciana. Quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Nos honrou e trouxe em pouco tempo conteúdo extremamente importante. Tenho certeza que despertou o advogado do outro lado. Muito obrigado. Agradecer a doutora Maria Xavier e deixar também ela fazer brevemente aqui as considerações finais. Doutora Xavier, muito obrigado, viu? Nossa, Danilo, foi uma honra ter vocês aqui, né, nesse evento. Assim, as minhas considerações. Falo que o nosso maior tesouro
é o nosso conhecimento, né? E isso é algo que ninguém tira da gente, morre com a gente. E quando você dissemina esse conhecimento, quando você fala para as pessoas para esse conhecimento, é uma maneira de você se manter vivo. E quanto mais você fala, quanto mais você propaga aquilo, ele se torna maior, né? Então, nós, no direito previdenciário, a gente é uma classe que a gente precisa estar no estudo constante. Eu falo que a gente nunca vai morrer de ataque cardíaco, né? Porque todo dia a gente leva um susto com o INSS, quando não é o INSS, é o STF, né? Todo mundo assustando a gente. Então, a gente precisa a gente precisa estar estudando, a gente precisa estar forte para poder defender o cliente, para poder defender o segurado, né? E isso a gente consegue através do estudo, como todos os outros participantes que estiveram aqui hoje ressaltaram a força do estudo, ressaltaram a força do advogado se valorizar. Então, se valorizem, mostrem o seu valor. E o seu valor vem através do estudo, que ele é uma constante. Eu estudo de uma forma, a doutora Luciana estuda de outra, o doutor Danilo estuda de outra, cada um tem uma forma. Né? Eu falo assim, não é uma fórmula mágica, não é o que funciona para você que funciona de mim, não funciona para mim. Mas estuda, você vai achar o seu caminho. E quando você acha o seu caminho, a infinidade de pessoas que você consegue ajudar, nossa, é imensurável, né? E o retorno que vem financeiro, que vem em forma emocional, que vem em forma de agradecimento, você que vai dosar aquilo ali para você. Porque o retorno vem. De uma forma ou de outra ele vem. Então a gente precisa estudar sempre, valorizar o nosso conhecimento e estar preparado, porque a gente recebe de tudo. A gente tem que estar preparado para dar os malabares da vida, né? Então, essa seria a minha mensagem. Estuda, gente. Estuda que a vida muda. Muito obrigado, Xavier. Aliás, te agradeço duplamente, né? Porque você foi uma das pessoas que promoveu esse evento disruptivo aqui, junto com a diretoria da OAB Suzano. Mais uma vez, muito obrigado também. Quero agradecer cada um de vocês que esteve com a gente aqui, participando e contribuindo para esse evento, aos nossos patrocinadores, que sem eles esse evento também não teria acontecido, e você de casa, que esteve com a gente aqui até agora. Comenta aqui qual que foi a dica mais top que você recebeu. Obrigado. Xandão, mais um. Valeu, cara.